Em breve algo impressionante acontecerá. O fato de você assistir a este vídeo indica que precisa ouvir esses segredos. Tenho certeza de que se Deus quiser e você assistir a esta aula até o fim, Ele trará bênçãos e abundância para a sua vida. Saiba que existem milhões de pessoas que vão viver esse dia como um dia normal. Vão acordar, tomar café da manhã, ir trabalhar, tudo normalmente. Mas o fato de você assistir a esta aula vai te dar uma perspectiva de vida, alguns tesouros e segredos relevantes para a sua vida hoje. Segredos incríveis e impressionantes. Ouça atentamente. Primeiro, antes de tudo, quero te convidar a se transportar para 3.337 anos atrás. Ouça atentamente. Para que você entenda profundamente o que vai acontecer em alguns dias, precisa entender o que aconteceu nesse mesmo dia há 3.337 anos atrás. Ouça atentamente. Primeiro vou te dar um pouco de contexto, para realmente nos aprofundarmos no que vamos falar, principalmente sobre o que vai acontecer nesse grande dia. É o seguinte, como você provavelmente sabe, o povo de Israel, nós estivemos no Egito, éramos muitas famílias no Egito, em Egipto, e éramos filhos, ou seja, somos, mas naquele momento também éramos filhos dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. As 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E aí, basicamente, no Egito, chegamos e fomos basicamente escravizados de forma muito cruel, por centenas de anos. Vou resumir bastante para chegar ao ponto, mas é muito importante que você entenda o conceito. Basicamente, no Egito, éramos famílias escravizadas, todos filhos e filhas dos nossos patriarcas e matriarcas, como dissemos anteriormente, obviamente. Muito bem. Agora, o que aconteceu? Houve um dia muito especial em que aconteceu algo único na história, que foi quando Deus se revelou a Moisés. Deus se revelou a Moisés e disse que ele precisava tirar o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, do Egito. Ele teria que ser o líder espiritual, o grande rabino do povo de Israel, como se diz em hebraico, Moshe Rabenu Alav HaShalom. E basicamente Moshe Rabenu, nosso rabino Moisés, nosso grande líder, nos tira do Egito. Obviamente, como você certamente sabe, há 10 famosas pragas que o mundo inteiro ficou sabendo de tudo isso. Obviamente foi algo, uma revelação divina, com letra maiúscula, de forma impressionante, implacável, em nível mundial, universal, global. E basicamente o povo de Israel saiu da terra do Egito comandado por Moisés. Muito bem. Como você certamente sabe, chegamos ao Mar Vermelho, Yam Suf, como se diz em hebraico, e realmente estávamos em um momento de muito estresse, de muito perigo. Por quê? Porque é preciso saber, o que nem muita gente sabe, que apesar do povo do Egito ter sofrido as 10 grandes pragas, o faraó se arrependeu e decidiu. Apesar de tudo, apesar de ver que Deus, o Criador Todo-Poderoso, obviamente ama seu povo, ele decide se rebelar. Obviamente para abençoar todo o mundo, não só o povo de Israel, e diz que eles têm que sair dali para chegar. Obviamente, mais tarde, rumo à terra de Israel, o faraó era tão cruel e tão perverso que decidiu persegui-los novamente. E é preciso saber que o Egito, naquele momento, era obviamente um império, uma potência impressionante, com uma força armada, um exército brutal para aquela época, com carruagens e muitos, obviamente, soldados profissionais com cavaleiros, e isso e aquilo. E nós, o povo de Israel, que éramos basicamente uma família, uma grande família dividida em subfamílias, muitas famílias, mas éramos a grande família do povo de Israel. E basicamente era isso que éramos, não éramos um exército nem nada do tipo. E o que aconteceu? E o povo do Egito decidiu nos perseguir novamente sob a liderança do faraó daquela época. E realmente chegamos a um ponto que foi crucial para a história. Por quê? Foi um ensinamento brutal. Qual foi? Chegamos basicamente à margem do Mar Vermelho, do Yam Suf, como se diz em hebraico, com o galope dos cavalos do exército egípcio. Que é como pensar hoje. É como se hoje uma família ouvisse que um grande exército, uma grande potência, com seus tanques e seus navios e as carruagens e tudo o que, e aviões, obviamente era naquele momento. Eles te perseguem. Vocês são uma família, não um exército. E o que você tem na sua frente? Você tem um mar. E o que você tem à direita? Um deserto, à esquerda outro deserto com animais selvagens. Para onde ir?
E esse foi um momento culminante no qual houve uma pessoa que se chamava Naquion. O filho de Aminadav, da tribo de Yehudá, era o líder da tribo de Yehudá, um dos filhos de Jacó, decidiu continuar. As pessoas perguntavam: Naquion, para onde você vai? Você está em um mar, pensem que era noite, onde pode haver crocodilos e, obviamente, animais, ou seja, peixes muito, muito, muito perigosos, ou peixes, outro tipo de répteis, outro tipo como crocodilos, pessoal, ou seja, muito, muito perigoso. E Naquion, sabendo obviamente da promessa de que Deus está com o povo de Israel, e basicamente Deus disse a Moisés, momentos antes disse, vou falar em hebraico e depois traduzo, Daber el ben Israel baisal, fale com o povo de Israel e continuem, continuem, continuem. Deus pediu ao povo de Israel para ter absoluta confiança em Deus, que essa era a vontade de Deus, que continuássemos. Mesmo que haja um mar no meio, Deus iria cuidar disso. Como não sabíamos, é preciso lembrar que naquele momento já tínhamos visto as 10 pragas, Deus se revelou de forma impressionante. Não é como hoje, que a gente realmente precisa se fortalecer nas orações e na fé, obviamente, claro, mas naquele momento a percepção divina foi muito forte, muito impressionante. Deus revelou-se a Moisés e disse, diga ao povo de Israel para continuar. E Nashon ben Aminadav, o filho de Aminadav, continuou. E quando a água já estava até aqui, tudo, imagino eu, carruagens dos egípcios ao fundo, gritos dos egípcios, o povo de Israel atônito, prendendo a respiração. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Naxion, Naxion. De repente, Deus, em um momento em que quase Naxion não conseguia respirar, Deus abriu as águas. O povo de Israel, obviamente com uma alegria impressionante, atravessou o Mar Vermelho vendo uma cena espiritual impressionante. Deus se revelou de forma surpreendente, vimos uma profecia marcante. A pessoa mais simples viu o que o grande profeta Ezequiel, filho de Buzi, mais tarde não conseguiu perceber com sua grande profecia. Ou seja, todo o povo de Israel viu uma profecia impressionante e isso nos preparou para o que vai acontecer em poucos dias, no mês em hebraico, no mês de Sivan. No mês de Sivan, o que vai acontecer é o seguinte. Vou te contar em breve para que você entenda a magnitude do que vai acontecer e quanto tesouro espiritual você pode conquistar para a sua vida. Escuta, saímos do Mar Vermelho e para onde estamos indo? Para o Monte Sinai. E tivemos que esperar, tivemos que nos purificar. Para quê? Para chegar ao dia do mês de Sivan, segundo o calendário hebraico, quando o povo de Israel recebe a Torá. E é sobre isso que vamos falar por alguns momentos, alguns minutos, sobre o que esse grande dia implica para você. Seja você judeu ou judia, ou não seja judeu ou judia, o que vou te contar é relevante para toda a humanidade. E infelizmente, como eu disse, há milhões de pessoas que infelizmente vão acordar em poucos dias, como se fosse um dia normal, sem saber o que eu vou te contar. Quanta preciosidade espiritual você pode receber para a sua vida, para a vida dos seus entes queridos, da sua família, de todos os seus amigos, de toda a humanidade, é algo impressionante. Escuta! Chegamos aos pés do Monte Sinai e aguardamos alguns dias para nos purificarmos. Resumo isso de forma breve, como está na Torá. E o que aconteceu? Deus se revela. É preciso imaginar que a revelação de Deus naquele momento foi uma revelação única na história, que não se repetiu no futuro. Foi algo único na história, no qual milhões de pessoas, o povo de Israel, milhões, ouvimos a voz de Deus e ainda mais vimos as letras em hebraico. Está escrito Roim et HaKolot. Vimos as vozes, ou seja, vimos as letras em hebraico, basicamente os 2 primeiros mandamentos, que é nisso que vamos focar nesta aula, que é algo impressionante. Basicamente, vimos as letras dos 2 primeiros mandamentos, que em hebraico são Anoshi Adonai, Eloheja, Asherot, Tsetiham, Eretz Mitzray, Mi Beit Abadim. Eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo realmente único. Um pedaço de um dos lugares mais sagrados do mundo.
Isso não é apenas uma lembrança. É terra autêntica que foi resgatada de ser perdida para sempre, certificada e numerada individualmente. Anos atrás, toneladas de terra foram removidas ilegalmente do Monte do Templo e descartadas como lixo. Hoje, essa mesma terra foi cuidadosamente preservada. Isso não é apenas uma joia ou lembrança, é uma conexão tangível com a história. Escaneie o código QR ou clique no link na descrição para receber o seu com um desconto exclusivo de 10%. O segundo mandamento é: Lo ye Elohim ajerim alpanai, não terás ídolos diante de mim. Portanto, aqui vemos algo impressionante, que é basicamente Deus falando com cada pessoa de forma individual. Diz, vou explicar, em hebraico é Anoji Asherot Setiham. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. É impressionante. E depois diz, não terás ídolos diante de mim. Basicamente, o segundo mandamento é a proibição de todo tipo de idolatria, de adoração a ídolos, sejam pessoas vivas ou mortas, ou qualquer tipo de objeto. Que a pessoa basicamente se dirige a eles, que Deus o permita, para orar ou pedir algo. Ou seja, tudo isso é idolatria. Deus, o Criador Todo-Poderoso, abomina a idolatria. Vemos isso de forma contundente e muito explícita na Torá, obviamente. Não é preciso fazer muitas indagações. Isso está escrito nos versículos de forma muito clara. E Deus, o que ele te diz no primeiro versículo, no primeiro mandamento? É que Deus quer um vínculo com você. Deus quer um vínculo saudável, puro, sem intermediários com você. Isso nos ensina o versículo Anoshi Asherot Setiham. Sou tu Deus, que te tirei da casa da escravidão, da terra do Egito, da casa da escravidão. Existe um vínculo pessoal com Deus. E também vemos isso na palavra Anoji. E é isso que vai ser o dia de Shavuot. Shavuot é o grande dia da entrega da Torá. Sobre isso vamos falar um pouco mais. Segredos impressionantes e como isso vai ter tanta relevância para a sua vida. O dia de Shavuot. Shavuot significa semanas. É importante saber que há 7 semanas entre a saída do Egito, que é Pesach, a Páscoa judaica, até a entrega da Torá em Shavuot. São 50 dias. São 49 dias que são degraus espirituais que vamos subindo dia após dia, correções espirituais. Isso se chama a contagem do Homer. Sefirat HaOmer, como se diz em hebraico. Que são degraus espirituais nos quais vamos nos preparando espiritualmente, o povo de Israel, para chegar ao 50º dia, que é o dia de Shavuot. Hag Shavuot é uma festividade. Hag Shavuot, que é o dia da entrega da Torá, é o dia em que a energia da entrega da Torá se repete novamente. E é isso que vou te contar, o que vai acontecer em alguns dias e como você pode aproveitar essa informação para a sua bênção, a bênção de todos os seus queridos e do mundo inteiro, se Deus quiser. É impressionante. É preciso saber que Deus presenteia, como falei em outros vídeos, que Deus dá ao povo de Israel o segredo do tempo. O segredo do tempo. O que quero dizer com isso? Que Deus, basicamente, quando nos dá as festividades, ou o Shavuot, ou marcos na Torá, não são marcos que aconteceram apenas em nível histórico. Isso, claro, é assim, mas não é o principal. O principal é que, basicamente, esse marco histórico, em nível espiritual, em nível de essência espiritual, se repete novamente. Portanto, há uma espiral no tempo. Há uma grande espiral no tempo que se repete ano após ano em um ponto mais elevado. Portanto, em poucos dias, esse marco histórico, que é um momento único na história, em que Deus, o Criador Todo-Poderoso, basicamente de forma metafórica, desce ao nosso mundo e se revela a milhões de pessoas ao mesmo tempo, que é o povo de Israel. Ele diz o que ele quer da sua humanidade, de nós mesmos, para que criou o mundo, para que nos criou. Esse dia se repete novamente em poucos dias no mês de Sivan, de acordo com o calendário hebraico. Em poucos dias esse dia se repete novamente. Portanto, se você vive adormecido, não você, vamos dizer alguém vive adormecido e vai trabalhar e come e faz tudo o que faz rotineiramente. Nesse dia perdeu uma oportunidade de ouro impressionante na qual pode ouvir, pode perceber uma presença, algo que está além do raciocínio, que é Deus. Repete novamente em nível espiritual esse grande dia em que Deus se revela ao mundo inteiro.
É importante entender que quando Deus se revela ao povo de Israel, não é uma revelação exclusiva a eles. É verdade que Deus se revela ao seu povo, ao povo de Deus, ao povo de Israel, isso é real. Mas quando Deus entrega a Torá, Ele entrega a Torá para que seja uma bênção para o mundo inteiro. E Deus pede ao seu povo que seja, como se diz em hebraico, Mamlejet, Kohanim Begoi Kadosh, um reinado de Kohanim, um povo santo, no qual ensine às nações qual é sua missão na vida, para que foram criadas e o que devem fazer da vida. E isso basicamente é o que o povo de Israel tem para ensinar às nações, ser Or Lagoim, luz para as nações e ensinar tudo o que viemos fazer no mundo e para que fomos criados. Você acha que uma pessoa pode nascer, crescer, envelhecer e que Deus permita que vivamos adormecidos na vida? Fazer algo que disseram que tem que fazer? Viver para trabalhar e comer e fazer isso, fazer aquilo e nunca parar e perguntar: mas para que eu fui criado? Para que eu vim ao mundo? Eu tenho uma alma muito preciosa. Posso alcançar níveis espirituais acima dos anjos, refletir. E tudo isso que estou dizendo são coisas que infelizmente milhões de pessoas não sabem. Obviamente, este vídeo é algo muito concreto. Se você quiser mais informações sobre este tema e outros assuntos, te convido para o meu canal, Mentores Espirituais TV, onde você encontra muitos aspectos do que estou falando. Mas agora eu me concentro em algo muito específico, que é entender que este dia, que em poucos dias vai acontecer, essa energia espiritual volta a se manifestar. E que você precisa basicamente ligar suas antenas em um nível metafórico e estar atento para tentar escutar. Como Deus fala com você através de onde, de como, de que, do porquê, de onde se concentrar, em que se concentrar, onde na sua vida do dia a dia. Deus fala com você através da sua vida. Obviamente você não é profeta, provavelmente. Deus não fala com você como com um profeta, pois o profeta tem certeza absoluta de que Deus está falando e relata o que ouviu. Isso é um nível muito elevado que possamos alcançar, se Deus quiser. Não falo como profeta, mas Deus se comunica com você como alma em um corpo através da sua vida. Está escrito no livro de Salmos: Hashamayim mesaprim kvod el umasei yadav magid arakia. Diz, trouxe de forma livre que os céus proclamam a glória de Deus. Basicamente, os céus contam, Deus, por meio deste mundo, nos conta, nos fala, em hebraico diz, como a forma de dizer, de falar, de contar. Este mundo é um grande conto no bom sentido da palavra, é claro. Deus te conta a sua história através da sua vida. Mas o que Deus te dá ao mesmo tempo? A possibilidade e a responsabilidade de escolher o bem, diz em hebraico. E escolherás a vida, Deus te dá o livre-arbítrio. Portanto, tudo o que estou te dizendo, por um lado, são segredos impressionantes, que não são segredos muito difíceis de entender, mas sim são segredos para milhões de pessoas que não sabem disso. Portanto, aqui eu quero que você leve isso com você primeiro. Primeiro é isso, que é um dia muito especial, no qual tudo se repete a partir de um ponto mais elevado. A entrega da Torá, o dia em que Deus, de uma forma única na história, não passou. Depois disso, Ele não voltou a se revelar a milhões de pessoas para nos dar o presente da Torá e nos dizer como Ele quer que vivamos. Na verdade, a palavra Anoji é a primeira palavra do primeiro mandamento, esconde um segredo incrível que está em aramaico antigo, não em hebraico, mas em aramaico. O aramaico antigo era o idioma falado na Babilônia. Ananafshik tavit veyavit. Eu escrevi e entreguei minha alma. O que isso significa? Que Deus nos ensina que a Torá é a Noji, metaforicamente é a sua alma, o que Ele ama e o que Ele abomina, o que Ele quer e o que Ele odeia, o que Ele espera de nós e o que Ele não quer de nós. Essa é a Torá. Torá de Shaim, Torá de vida. Portanto, obviamente, se você quer saber o que a Torá tem para te ensinar, obviamente é preciso estudá-la. Obviamente, em uma aula eu não posso te ensinar tudo. Mas eu quero que você leve principalmente isso, que antes de tudo, Deus nos entregou sua alma, o que Ele ama e o que Ele não ama, o que Ele quer e o que Ele abomina, o que Ele ama e o que Ele odeia. Essa é a Torá. Ele nos pede quais mitzvot, quais preceitos cumprir e quais preceitos são proibidos de fazer. É o que chamam de mitzvot positivas ou mitzvot negativas. O que isso significa? Por exemplo, comer kasher. Para o povo de Israel, comer kasher.
comer de uma forma especial, com uma alimentação específica, e não comer coisas proibidas. Ou seja, há um caminho do que se deve fazer e do que está proibido fazer. Portanto, essa é a Torá. Mas quando alguém vê isso, deve enxergar como alma, não como algo técnico. É preciso saber que Deus, como se diz em aramaico ou em hebraico, diz Hajamana li babai. Hajamana é Deus. Deus quer o seu coração, quer o seu sentimento, não como algo técnico. Portanto, aqui vemos algo impressionante, que Deus se revela no Monte Sinai para nos dizer que quer. O quê? Um vínculo conosco. Ele quer que façamos deste mundo material o mais baixo dos mundos, o mundo mais elevado, acima do mundo mais elevado de todos os anjos. Como? Fazendo uma morada para Deus, um lar. Diz-se que Deus quer uma dirabatatonim, um lar no mundo mais inferior. E o que é um lar? Um lar, sua casa, é o lugar onde você quer ser você mesmo. Não é um quarto de hotel ou um escritório, ou uma sala de estudos, algo frio, 4 paredes e um teto, com mesas e isso e aquilo. Isso não é um lar. Um lar é um lugar onde você pode sentar no sofá, por exemplo, acariciar seu filho ou sua filha, trocar um olhar de amor com seu parceiro, com sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus avós, ajudando, dando um copo d'água, sorrindo, dizendo um bom dia. Sentando-se no sofá e contemplando sua família, com muita felicidade de ter uma família neste mundo e corrigindo este mundo, o mundo de Deus, sendo sócio de Deus em sua criação. É impressionante. E Deus quer isso de nós, que façamos um lugar para Ele. Um lugar, como está escrito no versículo, na porção semanal da Torá, para Parashat Terumá, que é quando damos as ofertas para o Mishkan, para o tabernáculo no deserto. Diz Deus, e construam para mim um tabernáculo, um templo portátil, e eu habitarei neles. Diz, não habitarei nele. Obviamente, Deus habita o tabernáculo. Mas diz um segredo impressionante, bitoham. Se você observar, bitoham é neles. O que é neles? Em nós mesmos. Nós podemos ser um tabernáculo de Deus, um templo de Deus, através dos nossos pensamentos, palavras, ações. Nossa família, um tabernáculo, nossa cidade, um tabernáculo, nosso país, o mundo inteiro, toda a criação. Portanto, que tenhamos o mérito de entender que se você vive sua vida entendendo que cada instante da sua vida é um momento, é uma oportunidade impressionante que não vai se repetir, assim como aquele instante nunca mais. E você pode, nesse instante único, cumprir a vontade de Deus. Você transforma esse instante rotineiro diário em algo eterno, que não morrerá, viverá para a eternidade. Esse instante viverá para a eternidade. E se eu dissesse que o próximo instante é igual, você tem uma oportunidade única de ajudar o próximo, de dizer um bom dia. Você transforma esse instante em eterno. E se eu te dissesse que o próximo instante é igual, único na história, que você, assim como sua impressão digital, é única. Você tem essa missão de ajudar o próximo, de orar a Deus, de se conectar com Deus, fazer deste mundo de Deus um mundo melhor, do seu local de trabalho, de onde quer que você trabalhe. Trabalha em uma fábrica, é contador, ator, advogado, economista, motorista. Professor, o que quer que você seja, você tem cada instante para ajudar o próximo, se conectar com Deus, cumprir sua missão na vida. Você faz de cada instante da sua vida algo único e eterno, um momento espiritual único e eterno na vida. Isso que vai acontecer em poucos dias. Você vai ter uma espécie de se Deus quiser. A possibilidade, se você abrir, como eu disse antes, abrir suas antenas espirituais e tentar se conectar com esse dia, 24 horas, de basicamente entender que Deus está se revelando novamente de forma impressionante. Obviamente, a cada instante de nossas vidas, Deus se revela. Obviamente, este mundo é uma revelação de Deus, claro. Mas há dias, marcos no ano. No ano, como eu disse, são espirituais. São espirais no tempo, nos quais pontos espirituais se repetem em momentos, cada dia, cada ano, no mesmo ponto, no mesmo eixo, de um lugar mais elevado. Deus leva seu mundo à perfeição. Há subidas e descidas no meio, no decorrer da história, mas sempre Deus leva seu mundo à perfeição. Portanto, é preciso saber que o fato. E esse é outro segredo que quero te dar, o fato de que você deseja o bem. Você deseja o bem mesmo sem conseguir. O que significa não conseguir? Você não teve o sucesso que quis. Você não conseguiu. Mas o que você fez?
Isso para Deus é algo impressionante. Deus, como te disse antes, Rahaman Alibabai, Deus quer o seu coração, quer a sua razão, se for em hebraico, a sua razão. Fortaleça a sua razão, ore a Deus, peça a Deus, diga a Ele o que você quer o bem, que você quer cumprir sua missão na vida, que você quer dar o melhor de si, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, onde quer que esteja. Fale com Deus, explique como Davi de Ameleque, o rei Davi, nos Salmos, diga a ele, diz assim: Iemanti que adaver, eu vou aumentar minha fé de acordo com o que eu falar. Traduzo de forma livre. O que significa? Se eu falo de emuná, falo de fé. Isso me dá mais fé, me dá mais fé. É como uma espécie de dínamo. Quanto mais você fala de fé, você ora mais a Deus, você se conecta mais com Deus, você quer o bem. Isso é um dínamo que te dá mais luz, e te dá mais fé, e te dá mais segurança em Deus, e um pouco mais, e um pouco mais. Fortalece sua razão, fortalece sua vontade, a de fazer o bem, a vontade de Deus. E isso vai te dar mais emuná, mais fé em Deus, mais bitachon em Deus, mais segurança em Deus. Falei em hebraico e em espanhol. Ou seja, fortalece sua razão. E você tem que saber que você não é medido pelos resultados. Você não é medido ou medida pelos seus resultados. Os resultados estão nas mãos de Deus. É preciso saber que o que você alcança em termos objetivos, como uma nota ou uma prova, isso não está nas suas mãos. A nota, a sua nota, você não a escreve. Quem escreve é quem corrige a prova. Portanto, o que depende de você? Sua razão. Seu querer. Razão é vontade. Isso realmente é o seu livre-arbítrio, o que, obviamente, é querer e tentar, claro. Mas o resultado, o que vai surgir depois, isso realmente não está nas suas mãos. Mas o que está nas suas mãos é querer o bem e tentar fazer o bem. Isso é impressionante. Portanto, que tenhamos o mérito de estar alinhados à vontade de Deus, fazendo constantemente em nossas vidas por longos dias e longos anos. Cumprindo a vontade de Deus com o coração livre. E como te conto isso? Te conto que, a nível particular, te conto sobre mim, eu que tenho o mérito de ter uma comunidade linda. Se chama Israel Jai. Israel Vive. É impressionante. Na verdade, se você ainda não é membro, não entrou para a minha comunidade e gosta do meu conteúdo, faz parte do meu canal, eu te convido, obviamente. Aqui na descrição do vídeo você pode pedir informações, tem um WhatsApp, um número de WhatsApp, pelo qual você pode entrar em contato comigo, mandar mensagens, perguntas. Temos encontros, temos cursos, você talvez vá sair da solidão. Muita gente se sente sozinha, que quer fazer parte de Israel, quer fazer parte da terra de Israel. Ter cursos mais personalizados ou um grupo mais seleto, mas que faz parte de uma comunidade e não tem esse lugar. Esta é uma oportunidade incrível e te convido, com carinho, a se juntar caso ainda não tenha feito. As informações estão na descrição do vídeo. Você pode mandar um WhatsApp, pode se inscrever em um link. E isso é um exemplo a nível particular que temos o mérito, a nível da minha comunidade, de sermos uma comunidade na qual fazemos parte de um grande grupo. Não sou só eu, somos outras pessoas que fazemos boas ações. Em Israel, por exemplo, ajudamos famílias de soldados, esposas ou filhos, filhas de soldados. Ajudamos em todo tipo de áreas, como te falei, em um nível mais comunitário, temos encontros, temos cursos. É impressionante, você pode me escrever, entrar em contato comigo através de perguntas. Uso isso como exemplo pessoal, mas você, além de poder se juntar à minha comunidade se quiser, também pode fazer outras coisas no seu dia a dia. Dizer, bom, o que eu quero mudar, o que eu quero mudar que seja muito importante, não pense em passos gigantes desde o começo. Por quê? Se não conseguir, provavelmente desistirá. Pense sim em um grande sonho, no que você quer alcançar e pense em como ir passo a passo até esse lugar. Hoje vou melhorar dando um sorriso em casa e desejando um bom dia. Amanhã vou oferecer um copo de água para minha família ou no meu local de trabalho, ajudar em algo no meu local de estudo. Sou bom em fazer resumos, então vou dar meus resumos para um colega que precisa de ajuda. Ou seja, pensar, pequenos, grandes passos, passo a passo, passo a passo, passo a passo. E assim, se Deus quiser, a luz que virá neste mês de Sivan, de acordo com o calendário hebraico, em alguns dias você vai levar para o seu dia a dia, para cada instante da sua vida. Em vez de ser apenas um grande dia em um momento do ano, você vai levar, se Deus quiser, essa luz para cada instante da sua vida, dia após dia, momento a momento. E assim, se Deus quiser,
Assim, se Deus quiser, você vai transformar cada instante da sua vida em eterno. Que seja tudo com muitas bênçãos e muito sucesso. Muito sucesso no plano espiritual e material, em fazer o bem, em querer fazer o bem e, de fato, que tenhamos o mérito de realmente dar o melhor das nossas vidas a cada instante. Sucesso e bênçãos.